Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Eu não sei se vocês estão ouvindo, é feito para vocês ouvirem, mas ao mesmo tempo não muito, porque se vocês ouvirem muito, eu não sei se pode dar problema de direito autoral. Uma vez eu tive problema com isso. Eu deixei, deixei um vídeo de um cara, sei lá, um vídeo aleatório de alguém que gravou na Suíça, né? Eu deixei de fundo, né? Aí deu problema com direito autoral, e daí eu tive que tirar aquilo lá, e eu fiquei, e aquilo deu um aviso, e eu fiquei tipo meses sem poder ver aqui, sem vergonhice, sem ver o que era aquele aviso e resolver. E daí durante aquele período deu a impressão que o canal ele deu uma baixada, deu uma baixada o canal, diminuiu de 30 para 25 o número de visualizações na época. Mas enfim, tinha dado esse problema e eu não sei se agora pode dar também, assim, tocando de fundo, né? Mas eu vou tentar, eu vou dar uma arriscada, porque não dá pra ouvir direito, tá longe ali, é mais para eu entrar na vibe. Eu podia fazer isso botando a música no fone, só que eu nem ia ouvir a minha própria voz, né? Então assim acaba ficando melhor. Mas é basicamente isso, né? Tomei aqui um café para acordar. E antes do café eu tomei uma microdose, né, de cubensis, e não foi bem uma microdose, foi um pouco mais que isso, e deu pra acordar, né, essa é a vida de um homem no século XXI, solteiro, morando sozinho, né, um pouco de droga no café da manhã, café com leite na hora do almoço, e daí postar atrocidades, falar atrocidades na internet ao som de um belo blues. E é isso, cara, é basicamente assim que eu vivo a minha vida, entendeu? Esse é meu país, esse é meu clube, essa é a minha federação, entende? E é isso, basicamente, como sempre, não tenho nada pra falar, não planejei nada, então só tô aqui gastando saliva porque, cara, sei lá, é isso ou nada, cara. Eu sempre falo pra mim mesmo, não, será diferente, eu irei fazer um roteiro, eu irei arquitetar tudo e eu irei fazer um grande programa, todos irão gostar e amar, será lindo, original. Porra nenhuma, eu não tenho, né, eu não vou falar que eu não tenho tempo, porque eu tenho muito tempo, eu só não tenho vontade de fazer, por quê? Porque não dá pra saber, né, porra. Eu não digo que seja o projeto da minha vida, mas não deixa de ser o projeto da minha vida, porque querendo ou não, parando para pensar bem, é a única coisa onde eu coloco um pouco da minha originalidade de fato, né? Porque você não vai colocar sua originalidade, sei lá, no seu trabalho, na sua vidinha pacata do dia a dia, sabe? Tipo, não que isso seja uma ofensa, mas sei lá, cara, é comum, sabe? Comum, e o comum tem que existir, mas é comum, cara. Tipo, não é um projeto de vida, sabe? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Você tem a sua vida comum e ela deve ser assim, e você tem o seu projeto paralelo que ele é em alta velocidade, né? Agora eu não sei até que ponto que isso tá correto ou é só um delírio da minha cabeça, porque muitas pessoas que começaram a deslanchar na vida, elas começaram porque elas tiveram bolas de tipo, não existe projeto paralelo, esse será o meu projeto principal e foda-se. Mas essas pessoas elas pagaram o preço do risco máximo, né? E foram recompensadas ou não também, né? A gente só fica sabendo dos cases de sucesso, né? Mas a gente não fica sabendo das pessoas que não chegaram lá, né? A gente só fica sabendo de quem de fato logrou êxito, mas todas as pessoas que não conseguiram, tipo, não chega nos ouvidos, porque elas não conseguiram. Então, até as pessoas que conseguiram de uma forma, sei lá, tipo, fracassaram e depois de forma... Como é que é o nome da palavra? Retrospectiva, não sei. De forma retroativa, enfim... Depois de muito tempo, às vezes até pós-morte delas, ou às vezes na velhice, elas começaram a ganhar o reconhecimento. Você só ficou sabendo do fracasso dessas pessoas porque em algum momento elas deram certo, né? As pessoas que fracassaram mesmo, morreram. E
as coisas que elas fizeram nem depois delas morrerem foram valorizadas, não chega até você. Tipo, quantas pessoas eram aspirantes a ser, sei lá, um músico clássico, sei lá, tipo, na época do Beethoven, do Mozart, quantos também queriam ser e não conseguiram simplesmente, e às vezes nunca gravaram, nem conseguiram sequer, tipo, às vezes a pessoa tinha o talento, o dom, mas ela nunca aprendeu a teoria musical, seja por preguiça, seja por questões da vida, que naquela época era até muito mais fácil você ser impedido pela vida. Não era só uma questão de preguiça, você realmente tinha mais dificuldade e de repente você, por sei lá, você não nasceu na família certa, no lugar certo, na hora certa. Então você tá com dom, mas sei lá, você era de uma família mais pobre e aí você não conseguiu as oportunidades para aprender a teoria musical. Então você, sei lá, era afinado e tudo mais, mas não deixou nada registrado. Só que também tem nessa época, sei lá, essa ideia de sucesso, não, você tem que ter sucesso se você for conhecido por todo mundo. Então, né, cara, será, mano? Na verdade é óbvio que não é essa a resposta, mas mesmo assim a gente esquece um pouco disso, né? Porque se você for ver bem, sabe, todas essas pessoas que fizeram um sucesso absurdo e foram conhecidas, né? Era uma gente que não pareceu muito feliz, cara. Tipo, se você pega assim, todos, sem exceção, todas as pessoas que fizeram um sucesso estrondoso mesmo, principalmente na segunda metade do século XX, né? Que teve a bomba do rock, do pop, até do rap. Você vê que a maioria dessas pessoas, não todas, né? Mas uma boa parte tinha problema, sabe? E a fama não resolveu o problema da pessoa, entende? Não sei se potencializou, mas certamente não resolveu, sabe? Os problemas não foram embora. E aí, eu não sei, mas é de se pensar. Que é o óbvio, na verdade, né? Que é óbvio que sucesso não vai resolver seus problemas, mas com o tempo, eu acho que parcialmente a gente acaba se esquecendo disso, sim, e acaba sempre ansiando por isso. Mas, por exemplo, por que eu entrei nesse assunto? Porque, por exemplo, pega lá na época do, sei lá, Mozart, Beethoven, às vezes tinha um camponês lá que assoviava muito bem as músicas deles, sabia, era afinado, fazia sucesso, sei lá, na vila dele por causa disso. Mas como naquela época era tudo mais difícil, tipo, não existia viralizar no Instagram e o cara se tornar tipo um grande ídolo. Não, tipo, ele era afinado ali, fazia o sucesso local dele, vivia a vida dele e talvez esse cara fosse até mais feliz do que os próprios caras que fizeram as grandes obras, tipo os próprios Beethoven, os próprios Mozarts, os próprios... Eu ia falar Dostoiévski, mas quando a gente entra na questão de ser um escritor, meio que não tem tanto glamour, né? A música, por algum motivo, ela tem um glamour maior. Por exemplo, a música e qualquer outra arte que transmite um glamour maior. Cara, eu acho que é só a música, cara. Que é uma arte que as pessoas associam a uma galera desinibida e pra frente, que faz e acontece, que usa droga, que transa muito. Cara, todas as outras artes, cara, é só gente estranha que ou gente normal ou gente meio sinistra, entende? Literatura é uma gente sinistra, artes visuais é uma gente sinistra, porque são artes que não dão aquele impacto imediato, né? Até uma pintura, você olha a pintura, mas demora para você. Inclusive tem até tem uns grupos, não, tem umas páginas no Instagram
que tipo, pega uma arte antiga, né, e explica, olha só, essa arte, essa parte da arte é isso aqui, essa parte dessa arte é isso aqui, isso daqui quer dizer isso, aquilo lá quer dizer lá. Tipo, você, nossa, realmente genial, tem vários pontos assim, só que alguém precisa explicar para você esses pontos. Você olha para a imagem e você pensa, bah, é uma imagem, e aí? Qual foi? Sabe, beleza? É uma bela pintura, mas uma foto faz a mesma coisa. E daí, não, mas tem um simbolismo e um negócio por trás, e de fato tem, né? Porque você cria aquilo do zero, então você consegue colocar o simbolismo que você quiser naquilo lá. Mas ainda assim você tem que processar aquilo racionalmente, captar os sinais, entender os detalhes. Livro, então, não vou nem falar, né? Você tem que ler o negócio, tem que entender aquilo, tem que entrar no teu cérebro, você tem que processar aquilo. Você provavelmente não vai entender. Então, assim, são artes que você precisa ter um nível para entender o que o cara tá fazendo e só depois conseguir admirar ele. Agora a música não, entende? Basicamente você pega um som, mistura com outro som, pô, achei legal, mostra pros outros, pô, a gente também achou legal, hein, você é muito foda. É basicamente isso, cara. É claro que é mais complexo, é claro que tem todo um joguete por trás, mas assim, as pessoas normais não precisam entender o que é um acorde, o que é uma nota, o que é um espaço entre as notas. Eu mesmo não preciso entender disso para criar as músicas que eu crio no meu segundo canal. Então, entende o que eu quero dizer? É a única arte onde você não precisa, a barreira de entrada é muito baixa, tanto para você criar, tanto para você consumir. Porque pensa, você não, sabe, você não tem simplesmente 12 anos e fala, vou ler um Dostoiévski, terminei, nossa, realmente, isso aqui me tocou muito, eu entendi absolutamente, não, a não ser que você seja um gênio, mas geralmente você não vai entender, você vai achar chato. E uma pintura, ela tem uma barreira de entrada um pouco mais baixa, mas sei lá, você olha para uma pintura, eu quando era criança olhava para uma pintura e pensava, legal, legal, foda-se. Tipo, é só, sabe, tá, é isso, é uma coisa, nossa, cores, meu Deus, tá bom, cara, entendi, e aí? Agora a música não, cara, tem uma coisa na música que ela, sei lá, se escuta, ou não, pode ser um viés de confirmação meu, porque talvez eu seja a pessoa mais propensa a admirar a música, mas sei lá, a música, ela tem uma coisa que ela entra, né, na cabeça das pessoas, tipo, você não precisa entender o que está acontecendo ali para aquilo ali acontecer, essa é a mágica, entende, da música, que não tem, por exemplo, quando você vai ler um livro ou quando você vai ver um quadro, sabe? Porque você olha o quadro, se você não entende aquilo, você pensa, legal, e aí? E se você entende, você pensa, nossa, uau, que legal. Beleza, e daí você vai embora. Porque um quadro, você olha o quadro, passa um segundo, passa 10 segundos, passa um minuto, pô, beleza, olhei, é isso, deu, acabou. O livro, ele já, porra, é uma barreira de entrada bem maior, e esse que é o problema, mas pelo menos depois que você atinge ali um determinado nível de, sei lá, de intelectualidade, você consegue ler e entender o livro e captar a genialidade do autor, porra, muito legal, muito foda. Então, tipo, o autor, ele consegue entrar na sua cabeça e, sabe, exprimir a ideia dele. O único problema é que vai ser uma barreira de entrada muito maior. Mas a música, cara, ela assim, ela vai lá, ela vai mexer com seus sentimentos e você não precisa ter barreira de entrada nenhuma. Você pode ser uma criança de 7 anos e você vai entender que tá rolando arte ali. Você bota uma música, a criança vai entender que, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui, tem alguma coisa, entende? Tipo, é uma barreira de entrada muito baixa para algo que mexe muito com as suas emoções. Então eu acho por isso que a música ela tem aquela coisa que mexe com as pessoas tanto, porque é basicamente você mexe com a emoção das pessoas sem elas nem saberem o que está acontecendo. E às vezes sem nem você saber o que está acontecendo. Mas aí que está a parte interessante da música.
Por exemplo, tem vários caras, né? Não é. Espera que eu vou beber uma água. Não é de conhecimento. É de conhecimento, aliás, de todo mundo que, tipo, vários artistas fizeram suas músicas sem sequer saber o nome dos acordes delas, né? Então, assim, é uma coisa que você consegue criar e expor suas emoções sem tecnicamente ser bom naquilo. Porque às vezes você não é tecnicamente bom em música, mas você é bom. Você simplesmente sabe, você simplesmente tem a afinação, mesmo que você não tenha a bagagem técnica. E isso por si só já é o suficiente para a música. Você não precisa criar uma sinfonia, mas você vai criar alguma coisa. E isso já basta para alguém ouvir, entende? Porque a barreira de entrada não é alta. Digamos que é uma arte acessível, né? Diferente da literatura ou da pintura, que sabe, tem toda uma sofisticação, porque no fundo, por mais que tenha simbolismos e coisas por trás, é uma coisa que, sei lá, eu acho que, tipo, as pinturas, né, elas têm uma função, tipo, tem coisas que você não consegue registrar nesse plano, né, experiências sobrenaturais, às vezes usando alguma substância, às vezes é uma experiência religiosa sem uso de nada. Aí entra a arte, porque, cara, beleza, tem a foto, mas a foto ela vai registrar que tá aqui, né? Só que tem coisas que não estão aqui e que você precisa dar um jeito de acessar. E aí daí que entra o artista para ele fazer. Por exemplo, é muito boa aquela pintura que a mulher tá dormindo e tem um diabinho em cima dela, que aquilo representa a paralisia do sono, né? Então, né, é uma coisa que acontece, todo mundo sabe que acontece, mas não dá pra tirar uma foto daqui. Você vai tirar a foto, vai parecer pessoa normal. Então, aí entra a arte, entendeu? Entrava, porque agora eu não sei. Com essas IAs, o que vai acontecer também. Mas, de qualquer forma, a IA, ela tá substituindo tudo, né, cara? Desde música, até arte, até emprego, cara, tudo. Tipo, tudo mesmo. E você sabe que a coisa não tá boa quando começa a aparecer uns canais patrocinados pelo Fórum Econômico Mundial falando abertamente, olha, gente, as coisas estão mudando bem rápido, tá? E é isso aí. E aí, cara, inclusive, é um vídeo, tem esse vídeo, 2025 é o ano de virada, alguma coisa assim, entende? State Change, é um vídeo que tá em inglês. Mas provavelmente já tem uma tradução automática para português. Eu não sei se vocês perceberam, mas tá assim agora. Tipo, vários vídeos estão traduzindo automaticamente. Eu vou escutar um vídeo em inglês, quando eu vejo, tá aquela voz robótica traduzindo automaticamente. Olá, então, nós vamos ver aqui sobre tal assunto. Então você tem que entender porque... E aí, então, veja bem, sabe aquela tradução engessada, aquela tradução de robô, sabe? Aquela voz de abobado mental que o robô emula. Olá, gente, então vamos aqui, vamos mais um vídeo. Sim, mais um vídeo. Eu acho muito engraçado, cara, a forma como eles traduzem. Cara, é porque eles traduzem de uma forma meio literal, né? Porque não é uma tradução, ainda bem, né? Ainda não é uma tradução exímia. Então eles não, tipo, eu ia ficar assustado se, tipo, eles pegassem a voz da pessoa, traduzissem as gírias, encaixassem na minha língua, aí eu ia começar a ficar, cara, parada tá ficando sinistra, hein? Isso ainda não aconteceu, mas já acontece, mas porque eu acho que eles não podem, né? É meio crime, né? Você pegar o timbre da pessoa e usar ele para fazer qualquer coisa, mesmo que seja traduzir o próprio vídeo da pessoa. Eu acho que é crime, né?
Eu acho que deveria ser crime, né? Mas enfim. Aí, beleza, né? Você tem esses vídeos e provavelmente esse vídeo aí ele tem essa tradução também, essa tradução ridícula, que é um Google Tradutor em versão de áudio que fica sussurrando, não, olha lá, então, veja bem, isso, então você vai ver assim, apenas faça isso, apenas faça... umas coisas que assim em inglês faz muito sentido, mas em português, traduzido de forma literal, fica muito ridículo, mas enfim. E aí, ela tá, mas não tem nada, esse podcast ele não era pra ser sobre IA, né? Você vê como é que é, né, cara? Você entra na loucura quando você vê, daqui a pouco eu vou estar falando sobre Megazord, sei lá, Godzilla, entendeu? É foda. Mas enfim, eu tava falando de arte, né? Então pega assim uma arte visual, né? Uma pintura. Ela é útil justamente para você conseguir enquadrar experiências humanas que não são enquadradas de uma forma normal, sabe? Coisas que as pessoas vivem, mas que você não consegue registrar numa câmera. Aí entra o artista. Aí ele faz uma pintura, tipo, por exemplo, da mulher lá, da paralisia do sono lá, e você olha que você pensa, porra, isso aqui realmente é isso aqui, porque você olha, você já percebe, cara, isso aqui não é normal, isso aqui não tá tratando a realidade. Aí, sim, o artista que ele consegue fazer isso, ele é muito pica. O artista que ele só apresenta a realidade, ele também é muito pica, mas, sei lá, sabe? Qual é? Entende? Beleza, legal, você tratou a realidade, mas e aí? Entende? Isso que é foda também, né? Porque era pra ser uma coisa útil pra um caralho, sabe? Tipo, até 200 anos atrás não existia máquina fotográfica, então a única forma de você retratar a realidade era você pintando ela. Já parou pra pensar nisso? Então o artista que fazia um quadro, ele não só fazia um quadro, ele era a única pessoa que conseguia pegar o tempo e registrar ele pro futuro, pra nós, entende? Tipo, tem coisas que foram pintadas há 700 anos atrás e você enxerga essas coisas hoje e é por causa do que um cara lá, ele pintou, que hoje você tem uma noção de como é que as coisas eram no passado. Porque se esses caras não existissem, cara, imagina que não existissem artistas pintores, né? Tipo, hoje parece que é uma coisa boba, né? Pô, um quadro. Você vai pintar um quadro, pô, tira uma foto. Cara, é o pensamento automático, eu tava pensando nesse pensamento. Mas se você parar pra pensar bem, até 200 anos atrás não existia isso. Pô, tira uma foto, não existia, cara. Então o artista, ele não tinha nada, ele só tinha que ser ele mesmo, sabe? Ele tinha que ver as coisas e retratar elas, porque se ele não fizesse isso, nada ia ser retratado, né? Então nessa época o artista ele era até mais do que só um cara que retratava as coisas pro hobby, tipo, cara, alguém precisa retratar isso, entende? Tanto que na Idade Média não tinham esses caras, não sei porquê, que na Idade Média a arte, na Idade Média que ia ser necessário ter esses caras, não teve, né? Porque, cara, aí que tá, cara, a Idade Média é o exemplo perfeito disso. Não tem pintura na Idade Média, tipo, feita na Idade Média. Eu, pelo menos, não conheço, sabe? Um pintor da Idade Média que fosse, assim, um cara que você olha as pinturas e você pensa, nossa, o cara, ele conseguia retratar a realidade, entendeu? Todas as coisas que tem da Idade Média é umas pinturas que parece que foram feitas por uma criança de 8 anos, cara. Aí você não sabe como é que era a Idade Média direito. Porque é sempre uns rabiscos, umas coisas, sabe? Eu fazia com 8 anos, cara. Meu Deus, cara. Tipo, era muito ruim, cara. A forma como eles retratavam eles mesmos. Entende? Aí o que adianta... Porra, a Idade Média foi um puto império. Mas o que você tem retratado visualmente deles é umas pinturas... É umas pinturas que, porra, cara...
uma criança de 7 anos faz melhor hoje. Ou não faz também, que as crianças hoje não estão mais fazendo, elas não fazem nada, as crianças não fazem nada hoje. Mas na minha época, na minha época, tô ficando velho já. Na minha época, onde não existia rede social e celular, no tempo livre você tinha que fazer alguma coisa útil com a vida. Então eu desenhava. E assim, eu nunca fui um bom desenhista. Por isso que eu sempre preferi mais música, né? Eu sempre tive mais facilidade com música, apesar de ter começado bem mais tarde. Mas cara, um rosto eu sabia desenhar, entendeu? O rosto. Eu não sabia desenhar o corpo, mas pelo menos o rosto eu tinha, entendeu? O rosto eu consegui. Mas eu vou dar uma olhada aqui, que às vezes eu tô sendo injusto. Vai que tem alguma coisa na Idade Média que merece. Ó, só tô aqui vendo pinturas Idade Média. Aqui, achei. Tá mais alto? Tá mais alto. O blues tá mais alto, né? Porque eu tô agora com o notebook no colo, mas vamos lá. Aqui, vamos ver. Só que tem que ver a data também, né? Tem que ver a data. Então, eu não tô vendo a data. Eu não vou ver a data não. Então, tem algumas pinturas da Idade Média aqui que são, sei lá, dá uma retratada na Idade Média, mas cara, tipo, é torto, eu não sei, é diferente, sabe? Tipo, os caras não sabiam retratar, a si mesmos, eles não sabiam retratar a própria época. Só que aqui eu pesquisei Idade Média, apareceu retratações religiosas. Eu quero dia a dia. Sei lá, dia a dia. Pinturas da Idade Média cotidiano. Vamos ver se aparece alguma coisa. Então, é muito pouco, cara, entende? As melhores pinturas da Idade Média. Eu achei uma aqui. Cara, realmente. Os caras eles não sabiam se retratar, mano, na Idade Média. Aí você fica realmente com uma visão que a Idade Média ela era meio, sei lá, meio estranha. Tipo, o povo fala, não, a Idade Média ela teve o seu propósito, ela teve a sua evolução. Na Idade Média as coisas evoluíram, sim, mas não dá para ver. Não dá pra ver essa evolução, porque você olha, é o quê? É umas coisas, assim, é uma coisa que é a arte deles, mas parece que ela nunca chegou num patamar bom, entende? Agora, por quê? Eu já não sei. De qualquer forma, a Idade Média era uma época onde o pintor ele seria valorizado, né? Se tivesse um pintor pica da Idade Média que ia tratar essas coisas com realismo brutal e absurdo, daí esse cara ele iria provavelmente ser caçado e morto, porque era isso que acontecia quando sei lá, na igreja, né? Não pode. Não sei. Por que também, né? Porque um cara desse seria caçado e morto por retratar. Eu não tô falando nem de um cara que retrate, eu não tô falando de uma obra estilo, sei lá. Eu não tô falando de uma obra estilo a moça lá que tem a paralisia do sono. Eu não tô falando de algo surrealista, não, tô falando de algo real, só que belo, sabe? Retratado de forma plena, verdadeira e realista, né?
Porque os caras, era o que os gregos conseguiam fazer, eles conseguiam retratar a si mesmos e retratar outros povos com um realismo perfeito, né? Ou quase perfeito. Na verdade, eles iam além do realismo, né? Porque eles retratavam o ápice, o ideal de perfeição de um povo, né? E eles não faziam isso só com eles faziam isso com outros povos também. Pegando as características desses povos, mas elevando elas a um grau de perfeição que... Assim, você olha para uma pessoa, você olha para uma escultura grega, você pensa, cara, não dá para chegar nesse nível de perfeição estética. Mas dá para tentar chegar perto, né? Então eu vou ter isso como um ideal e vou tentar chegar perto disso. Talvez eu consiga, talvez não. Mas eu sei que se eu me esforçar, eu vou chegar perto disso aqui. Tipo, é um ideal. Entende? Você tem que ir muito foda pra entende? Você esculpiu... Você não esculpiu só um corpo. Você esculpiu um ideal. Entende? Não é um padrão de beleza. Não é um padrão de beleza. É um ideal de beleza. É uma coisa que talvez você nunca consiga alcançar. Mas é o que você deve buscar. Aquilo lá é a perfeição. Você vai ser perfeito? Não vai. Mas pode, se você se esforçar, você pode chegar perto. É padrão? Não, padrão é você. Aquilo lá é o ideal. Que você nunca vai chegar. Mas você pode tentar, fique à vontade. Isso que é arte. É algo muito foda, muito profundo. Só que, né, a tecnologia ela tirou... A gente acha que a tecnologia ela tirou isso agora, mas... Ela tem tirado essas coisas da gente há milênios, né, cara? Começou com as pinturas. E daí os artistas, para continuarem fazendo a sua arte render, eles tiveram que se inventar e começar a fazer coisas. Na minha visão, a melhor arte é aquela que retrata as coisas de uma forma... Tipo, coisas que aconteceram numa época muito distante, ou coisas mitológicas, bíblicas, sabe? Coisas que aconteceram, mas não nesse plano. Ou experiências que as pessoas têm, mas que também não são desse plano. E aí começa a entrar o surrealismo também, né? Que é você fazer um quadro, tipo, sei lá, um Picasso, assim, tipo, eu não sei. Coisas que são realistas, mas tem divergências que não são realistas. Só que eu já não sei até que ponto isso daí vale a pena, porque aquilo lá, tipo, você mistura arte com delírio, só que, ou simbolismo, mas pra mim isso só é válido se você estiver tratando alguma coisa que, tipo, muita gente, sei lá, relata, tipo, alguma experiência extrasensorial que a maioria das pessoas relata. O artista pega aquilo e transforma em algo visual. Aí eu acho foda, mas uma arte surrealista pelo puro suco do surrealismo, tipo, tá bom. A gente não pode mais fazer uma arte igual a arte dos primeiros artistas, porque agora tem a máquina fotográfica, então a gente vai zaralhar a porra toda agora. A gente vai pegar uma cadeira e vai pintar ela flutuando no ar, com uma nuvem em cima. É isso. Tipo, não sei. Só muito como uma birra que não leva a lugar nenhum, entende? Eu acho que o caminho natural seria você pegar e retratar coisas não surrealistas, mas extra-realistas, sabe? Coisas que as pessoas, de modo geral, como por exemplo a paralisia do sono, né? É um ótimo exemplo disso. Tipo, é algo que vai além do surrealismo, é o extra-realismo, porque as pessoas olham aquilo e pensam, cara, eu já tive isso, né? Eu já tive uma experiência de estar dormindo e, sei lá, não conseguir acordar e achar que tô ouvindo vozes, enfim. É algo que a maioria das pessoas afirmou sentir na vida, né? Inclusive faz um tempão, cara, que eu não vejo as pessoas, sabe, afirmando essas coisas.
Tipo, parece que a tecnologia, ela, sei lá, a conexão constante, rede social, não sei, ela meio que apagou um pouco a nossa conexão sutil com coisas extrasensoriais, porque não é só ver coisa, experiência extra, tipo, uma experiência transcendental, extrasensorial, não é só você, sei lá, ver um espírito, ou eu não sei, alucinar com uma dose altíssima de de psicodélico, ou você ser um puta médium foda que vê de... Não, eu tô falando do povo comum, com experiências extrasensoriais comuns do dia a dia, que, sei lá, quando eu era criança essas coisas pareciam muito mais vivas, sabe? Só que eu não consigo explicar com palavras. As coisas simplesmente pareciam mais místicas. Aí eu não sei até que ponto é uma nostalgia de quando eu era criança, e até que ponto as coisas, sei lá, parece que elas ficaram mais... Eu não sei, eu não digo terrenas, eu digo apagadas. Porque o terreno, ele tem o seu lado místico, né? Mas parece que isso meio que deu uma apagada, entende? Aliás, tudo deu uma apagada. Um exemplo disso é, por exemplo... Você pega, por exemplo, os clubes de piscina, né? Que é um exemplo bom. Cara, você pega clubes de piscina, praias, assim, pega praias comuns, clubes comuns. Cara, você vai numa praia hoje, ou num clube de piscina, cara, tá vazio, sabe? Eu lembro que quando eu era adolescente, e eu ia num clube de piscina, vivia cheio, cara, todo dia. Eu ia lá e eu ia ver gente, sabe? O negócio ia estar cheio de gente. Hoje você vai e tá vazio, não tem ninguém, cara. Entende? E todo mundo deixou de ir mais ou menos na mesma época. Eu também parei de ir, porque eu comecei a pensar, cara, eu vou lá pra quê? Eu quero ficar aqui mexendo no meu computador e vendo as minhas coisas. Não tem por que eu ir, né? E eu acho que, sei lá, acho que todo mundo pensou mais ou menos da mesma forma e resolveu não ir, cara, porque tipo, deu uma eu não sei, às vezes é impressão minha, às vezes talvez seja só uma impressão minha. Praia, eu também tenho essa mesma impressão, mas menos, mas eu percebo sim a diferença. Eu percebo, por exemplo, quando eu era criança, eu ia pra praia, cara, era um monte de gente entrando na água, e daí eu era criança e pensava, cara, eu vou entrar na água também, e eu vou até lá no fundo, até onde dá pé, porque eu via um monte de gente lá no fundão, e eu pensava, pô, eu vou entrar também, que tem um monte de gente lá no fundo, e se der alguma merda, eu vou, sei lá, eu me ancoro naquelas pessoas lá, né? Era principalmente criança, né? O que na verdade não tava 100% errado, né? Tipo, e de fato, né, até a criança lá, o pessoal vai ficar mais de olho, né? E era o pensamento que eu tinha, cara, eu vou entrar na água, porque sempre tem algum adulto lá pro fundão, e o adulto ele é maior, então pra ele cessa de dar pé, demora mais para acessar de dar pé, né? Então eu vou entrar na água, eu vou pro fundo do mar, e se der algum problema tem algum adulto lá para me ajudar, né? Cara, a última vez que eu fui pra praia não tinha ninguém no fundo do mar. Tipo, eu tinha muito menos gente, sabe? Depois que eu comecei a ir na praia, depois de 2016, eu acho, coisa assim, começou a ficar a minguar cada vez mais, sabe? As pessoas que iam pro mar. Não sei, pode ser uma visão
sei lá, parcial minha. Mas as da piscina, eu percebi que as pessoas, elas estão nessa de não querer mais se banhar tanto, né? Tipo, antigamente você ia porra, vou lá no fundo do mar, eu vou na água, eu vou me molhar. Piscina é a mesma coisa, pô, eu vou pra piscina, eu vou nadar, vou me divertir, vou ficar aqui no meio da piscina. Cara, a piscina hoje tá vazia. As pessoas, elas até vão pra piscina, mas elas não entram na piscina. Tipo, elas ficam ao redor ali, mas gente que entra mesmo, faz, zaralha, sei lá, parece que diminuiu, entende? Então, sei lá, parece que a vida ficou menos viva dos últimos tempos. Ou será que eu que tô ficando mais adulto? Pô, eu não sei, cara. Eu não sei. Mas eu acho que não, viu, cara? Porque quando eu era bem mais novo, quando eu tava aí com uns 18, 19 anos, entrando ainda na vida adulta, eu olhava para os meus colegas, para as pessoas que tinham a mesma idade que eu, e sei lá, era um povo mais selvagem, sabe? Eu vejo as pessoas de 18, 19 anos tudo meio introvertido ou triste, ou os que são mais descolados tem uma, tô triste, não sei o que, sabe? Uma vibe negativa. Na minha época não tinha isso, cara. Tipo, sei lá, o povo era mais selvagem, mas não tinha tanta, sei lá, o povo não tinha uma energia tão carregada. Ou talvez tinha e eu era jovem demais para perceber. Eu não sei, cara. Eu não faço ideia. Mas, sei lá, eu vou falar o que eu acho, né? Eu vou falar a minha visão, e a minha visão é que as coisas elas eram mais leves até uns 5 anos atrás. Obviamente, até uns 5, 6 anos atrás as coisas eram mais leves, porque há 5 anos atrás começou a pandemia. E, cara, realmente, cara, a pandemia roubou, cara, alguma coisa. Eu sinto isso, cara, até hoje, mano. A pandemia me roubou alguma coisa que eu não sei o que foi. Sabe, eu não sei o que foi, mas a pandemia roubou de mim algo, entende? Eu tava ouvindo esses tempos aí um vídeo do Epifania dizendo que o Brasil, parece que o Brasil te rouba alguma coisa. Eu não sei sobre o Brasil, mas a pandemia roubou alguma coisa de mim, cara. Eu não sei o que foi. Algo em mim foi furtado durante a pandemia e eu não sei o que foi, entendeu? Mas alguma coisa foi. Porque, vamos lá, eu não mudei muito. Cara, esse podcast, ele já foi pra casa do caralho, tá? Eu sei, eu comecei esse podcast com um assunto, eu já tô em outro completamente diferente. Cara, acontece. Mas enfim, se bem que no fim das contas tudo talvez se conecte no final, ou talvez não se conecte no final, enfim. Mas vamos lá. Antes da pandemia, eu não mudei muito. O meu eu depois, o meu eu antes da pandemia. Mas antes da pandemia, tipo, você tinha... E eu comecei a perceber isso cedo já, entende? Quando as pessoas, eu acho que elas não estavam se ligando muito. Mas você tinha o mundo real, e daí você tinha um mundo virtual, né? E meio que esses mundos eles se entrelaçavam, mas tinha alguma coisa diferente, entende? Apesar disso. Mas olha só que curioso, até o mundo virtual ele era mais... Ele parecia mais vivo, cara, entende? Isso que é mais louco. Mas de qualquer forma, você tinha um mundo virtual, você tinha um mundo real, você fazia suas coisas na realidade, entre aspas, né? Você ia, trabalhava, tinha a tua rotina. Você precisava ver pessoas para fazer as tuas coisas. Então você precisava ver o rosto de um professor. Você
se precisar interagir com colegas. Tipo, eu fiz amigos, namorei, pratiquei luta porque eu precisava sair de casa para estudar. Por que eu precisava sair de casa? Não só para estudar, tipo, eu não só interagia com as pessoas do meu curso, mas para eu chegar no meu curso, eu precisava pegar um ônibus, ir para outra cidade, e nesse processo eu conheci mais gente ainda. E essas pessoas que eu conheci no ônibus indo para a faculdade, eu conheci outras pessoas de outros cursos. E aí eu fui interagindo e olha só, consegui um relacionamento. Entende? Olha que forma orgânica. Hoje, como é que você consegue um relacionamento? Você dá um gostei, você começa a seguir a pessoa no Instagram, torce para ela seguir de volta, você dá amei uns 3 stories, se ela der um amei aí você vai. Entende, cara? É meio patético, sabe? Não é nada orgânico isso. É muito sinistro, entende? Eu ainda peguei uma época onde, tipo, não, você vai para a faculdade, você conhece uma pessoa aqui, outra ali, outra lá, outra lá. Você realmente conhece as pessoas, porque você tem que conversar com elas por algum tempo. Tipo, nem que seja... Tá certo. E aí, olha só. Eu, que sou um cara que não gosto de conversar. Eu não gosto de jogar papo pro ar. Eu não sou esse cara. Talvez não passe essa impressão nesse programa, mas eu não sou esse cara que fica jogando conversa pro ar. Cara, para eu conseguir engatar a conversa com a pessoa até chegar naquele ponto, eu acho desconfortável você ficar puxando assunto com alguém. Mas mesmo assim, como eu tinha que ir pro mundo para trabalhar, para estudar, acontecia. Chegou um cara que era um amigo meu do ensino médio. Ensino médio, outra coisa também que na pandemia fui online. Na minha época, o ensino médio ele era, né, presencial. E hoje é presencial também. Então você tinha que ir pra escola. Só que hoje parece que é presencial, tipo... É presencial, mas pode deixar de ser a qualquer momento. Na minha época, não era presencial, porque não tinha como não ser. E... assim, eu não fiz muitas amizades necessariamente com a minha turma. Mas tinham outras turmas. E dentro delas, eu conhecia pessoas... e fiz amizades. E essas amizades eu reencontrei na faculdade. Não por causa do curso, mas porque eu tinha que pegar um ônibus para ir para o curso. Entende? Entende o que eu quero dizer? Então são várias exposições sociais que você tinha que ter para dar andamento na sua vida. E hoje isso não tem mais, sabe? Você quer fazer um curso, pode fazer um EAD, que é o que a maioria das pessoas está fazendo. Você quer mudar de vida, você pode estudar para um concurso em casa, que compensa muito mais. E assim, eu entendo, é uma mentalidade que de fato não está errada, entende? Eu, se tivesse essa opção hoje, não ia ter feito as coisas que eu fiz, eu ia ficar em casa, estudando para um concurso, e talvez eu nem fosse fazer faculdade. Na verdade, nessa época, eu já tinha essa opção. É que eu não tinha... Eu era mais ignorante em relação a como é que funcionava. Sabe, o bizu ele não era distribuído assim, entendeu? O bizu já existia na minha época, sabe? Eu saí do ensino médio em 2015, então já tinha o bizu do EAD com concurso público, e devia ser até bem mais fácil nessa época, mas como ele ainda era... não tinha caído nas graças do povão, não era uma coisa que alguém ia bater no teu ombro e falar: aí, amigo, te passar um bizu, hein? Passar um negócio, cara, faz isso aqui. A minha mãe, ela fala que ela tentava passar isso, mas honestamente era mais aquele jeito de geração X passar as coisas, do tipo: estuda aí pro concurso, entendeu? Aquela coisa bem genérica que não ajuda em nada, sabe? Tipo, estuda pro concurso, como é que estuda, como é que faz a inscrição. Tipo, as gerações passadas, elas são excelentes em, tipo, passar o ouro pra você da forma mais foda-se possível. Tipo, estuda pro concurso aí. Tipo, foda-se. Não tem como, não tem porquê. Então, é assim, né? É o famoso é só estudar que as pessoas das décadas passadas gostavam de falar pra gente, né?
estudar o quê, como, por quanto tempo, como isso vai me dar um emprego. É só estudar. Foda-se. Não sei até que ponto essas pessoas não estavam erradas. Talvez seja uma seleção natural. Tipo, ó, o ouro tá aí. Eu vou jogar de qualquer jeito. Se eu conseguir pegar, você vai ser muito foda. Se não conseguir pegar, foda-se. Não sei. Às vezes é uma seleção natural. Não tem como eu descobrir agora, né? Mas enfim, dito isso, tinha esse bizu nessa época, mas eu não sabia, entendeu? Então, eu segui o que todo mundo seguiu, sabendo que tava meio estranha a situação, sabe? Pô, todo mundo... Isso em 2015 eu já pensava, cara, tá todo mundo... Eu via aquele ônibus lotado de gente jovem indo pra faculdade. Ficava pensando, cara, tá meio sinistro isso aqui, cara. Porque, tipo, você se forma, aí você vai pra uma faculdade, aí tá todo mundo indo pra faculdade, mas, cara... Vai todo mundo ser doutor? Vai todo mundo ter um ensino superior? Tá meio sinistro, tá meio estranho. Em 2015 eu já pensava nisso. Só que quando você é jovem, você pensa em coisas extremamente lúcidas e você olha pra elas e pensa, vou beber, é isso. Então foi basicamente isso. Eu pensei nisso e deixei esses pensamentos pra lá. Não fiz nada a respeito com eles. Mas, talvez isso tenha sido bom. Porque eu fico pensando, cara, vamos lá. Que eu tivesse, sei lá, a minha mãe, ou não sei, meu pai brotasse da terra e falar, olha filho, realmente nunca te ensinei nada, mas agora em 2 minutos eu vou te passar o bizu e depois eu vou sumir de novo. Vamos colocar assim. Aí eu falo, o bizu é esse aqui, sabe, faculdade, essas coisas, você vai gastar dinheiro com ônibus. Não, o bizu, pega um emprego aí, sabe, pega um EAD, do EAD você pega um estágio, e aí o que acontece? Que os estágios que eu peguei durante o curso, de fato não tinham nada a ver com o curso que eu fazia. Então não ia fazer diferença, o estágio ia ser o mesmo, mas ao invés de estar pegando busão para fazer um curso caro, eu ia estar fazendo EAD baratíssimo, porque era mais barato ainda naquela época, porque não tinha caído nas graças do povão ainda. Aí o meu pai, ele ia fazer o seguinte, né? Ele ia ser útil pela primeira vez na vida dele, né? Ele ia se materializar assim na minha frente. Olha só, preste atenção, eu vou te passar o bizu. O bizu é esse aqui. Você vai, porque eu não existo. Você vai estudar um EAD qualquer. Sobre o que? Não importa. Não importa. Meu pai ia falar sussurrado assim, não sei porquê. Você vai estudar um EAD sobre qualquer coisa e vai pegar o estágio lá no lugar que eu peguei mesmo. E só que depois eu não ia precisar sair correndo para fazer a faculdade, eu ia voltar para casa e daí eu ia estudar algum concurso muito pica, ou um pouco pica, não ia fazer tanta diferença. Mas como eu ainda ia ser jovem, eu ia ter tempo para estudar para um concurso mais ou menos pica, que pagasse pelo menos uns 4 mil. Em área administrativa, que nessa época estava mais fácil. Agora só sai concurso para bombeiro, polícia, enfim. Área administrativa tá pagando muito pouco agora. Porque ninguém precisa mais, né? IA tá substituindo tudo. Aí, beleza, né? Eu ia passar um concurso, que paga uns 4 mil, né? Ou não, né? Tem sempre a opção de dar tudo errado. Mas não quero pensar nisso. É assim que eu vivo a minha vida. E beleza, né? Você vai lá, você faz esse EAD e daí você passa o concurso. Vamos colocar na melhor das hipóteses. Eu fiz esse esquema, eu passei um concurso pagando 4 mil na cidade que eu nasci. Cara, beleza. Provavelmente eu ia ser um cara com muito menos vivência de vida. Tipo, hoje eu sou um cara um pouco quebrado. Tipo, não sustento, moro sozinho, mas eu ganho pouco, a verdade é essa. Mas eu tenho uma certa vivência e uma certa sagacidade. Eu posso até parecer meio abobado na visão das pessoas, mas eu não sou, e é isso que importa. Enfim, se eu tivesse feito esse caminho, eu não sei
chances seriam de eu ser uma pessoa hoje muito mais, eu não sei, muito menos eu não sei explicar, sabe? Se eu tivesse feito esse bizu aí, não dá pra saber, mas assim, eu peguei lá, fiz 18 anos, segui o caminho em céu de quarto, né? Tipo, não, vou ficar em casa só estudando, aí eu passava em alguma coisa. E começasse a ganhar uns 4 mil antes dos 22 anos, coisa assim. Vamos colocar o melhor cenário. Pô, isso ia ser bom ou ruim? Não, pensando bem, isso ia ser bom, porque eu ia ter dos 22 até os 28 pra curtir a vida e aproveitar. Se bem que aí ia ter aquela coisa que já estava começando a ser um problema naquela época, que é a dificuldade de você conseguir socializar com as pessoas, que hoje eu sofro disso também, né? Tipo, a falta de lugar. Então o que vai acontecer? Nossa, esse podcast, meu Deus, onde que eu cheguei? Eu tava falando sobre pintura, meu Deus, cara, mas vamos. Eu ia ter, sei lá, meus 21 anos, ganhando 4 mil, delírio, mas vamos lá. Ia estar ganhando meus 4 mil por mês. E daí com 22, né, 22 anos, estourava a pandemia no meu colo. Que foi a idade que eu tinha quando estourou, né. Aí, cara, beleza, eu fiquei nesse caminho, provavelmente eu ia ter bem menos experiência com mulher, porque eu comecei a namorar cedo, entre aspas, né, pra mim foi, né, comecei a namorar por causa dessas viagens, e daí que eu ganhei uma experiência maior, uma confiança maior. Eu não ia ter essa experiência, provavelmente, porque eu ia estar no caminho em céu de quarto, até passar no concurso. Aí eu ia passar, ia ganhar bem, ia estourar a pandemia, e eu não ia ter muita experiência social. Aí eu ia estar fudido, porque eu ia passar dos meus 22 até uns 25 anos, basicamente sem experiência nenhuma. Aí eu não sei o que poderia acontecer. No fim das contas eu não sei. Às vezes eu ia encontrar uma pessoa muito legal aos 24, 25 anos, ia estar ganhando bem já, ia aproveitar que eu era jovem ainda, ia aproveitar a oportunidade, ia tudo dar certo. No fim das contas, pensar nesses cenários é muito cansativo, cara, porque não dá pra saber, mano. Não dá pra saber mesmo, cara. Não tem como saber. Enfim, eu basicamente não sei, eu basicamente perdi a minha linha de raciocínio já, mas o resumo da ópera é que, eu não sei, antigamente as pessoas elas socializavam de uma forma mais orgânica, e eu acho que isso era mais saudável pro psicológico de todo mundo, né? E eu acho que eu peguei a rebarba dessa época, né? E por ter feito isso, eu ainda aproveitei, né, pra, não sei, ter ali uns últimos resquícios de, sei lá, uma socialização mais normal e mais humana, né. Mas eu olho pra essa geração mais nova e, sei lá, eu ia falar, eles até que estão lidando bem, mas eu penso, eu olho direito e eu penso, não estão não, cara, eles não estão lidando bem, cara. Até tão, mas não sei. Depende também, né? Como eu sempre eu vago por cidades interioranas, às vezes a saúde mental das pessoas se mantém por mais tempo, né? Mas mesmo assim, se mantém com os que conseguem sair um pouco dessa vida de rede social e ir pro mundo mesmo. Mas é uma tendência que eu tô percebendo. A minha geração, ela é mais aficionada com rede social. Eu percebi que quem é mais jovem não é tão ligado não, cara. Quem é, sei lá, de 7 a 10 anos mais novo que eu, cara, tipo, no Instagram mesmo a pessoa põe poucas fotos, quando põe, geralmente é mais naqueles destaques que a pessoa deixa alguma coisa, às vezes nem lá deixa,
Então eu tô percebendo que essa geração que tá vindo aí, eles estão meio que percebendo já no começo da vida adulta deles que, cara, rede social é um negócio meio merda, sabe? É um negócio meio ruim. E sabe? Eu acho que a minha geração, ela meio que foi um experimento social, sabe? É bizarro pensar nisso, mas assim, foi meio que a ponta de lança para ver, sabe, o que ia dar. E, não, eu acho, foi isso. O próprio cara que criou os caras ao redor que ajudaram a criar o Facebook já criaram falando, cara, a gente vai ver no que vai dar, porque ninguém sabe, entende? Então a minha geração foi ponta de lança de um experimento social fodido, que só atrapalhou, mais atrapalhou do que ajudou, mais deixou as pessoas antissociais do que ajudou elas de fato com a socialização. Porque quando chegou as redes sociais, eu pensava quando era bem jovem, nossa, eu tenho um pouco de dificuldade com socialização, a rede social ela vai ajudar. E no começo ajudava até, um pouco. Só que é aquela história, né? Tudo cobra um preço. E acho que esse é um dos motivos também de antigamente as coisas serem diferentes. Porque antigamente as pessoas, elas... Tipo, você queria entender como é que funcionavam as relações sociais. Primeiro você tinha que sair de casa, que era uma coisa que você tinha que fazer, como eu já expliquei aqui, para viver a vida, né? Você precisava sair de casa para trabalhar, para estudar. Então isso por si só já fazia você viver a vida. E além disso, você tinha as interações sociais que eram festas e eventos e era tudo mais social, e daí você via as coisas acontecendo, e aí entra um ponto interessante, as coisas de fato aconteciam fora de casa, entende? Porque o que acontece hoje? Começou a acontecer já há alguns anos, né? Com a rede social, Tinder, Instagram, Twitter nem tanto, TikTok nem tanto, porque eu falo mais de interação social mesmo. As coisas começaram a acontecer online de fato, só que elas começaram a acontecer mais às escusas, né? Ficou mais fácil você conseguir fazer as coisas sem os outros ficarem sabendo, né? Então, por exemplo, você quer sair com alguém, mas não quer que ninguém fique sabendo. Hoje é muito mais fácil. Você pega o perfil da pessoa, manda uma mensagem. Se ela quiser, ela devolve mensagem. Você consegue marcar tudo assim, sem sair de casa, entende? Isso não existia até uns 20 anos atrás. Você precisava dar um jeito de ir pro mundo, ir pra pista, ir pro mundo real, ir pra uma festa, ir pra um evento, pra ver a pessoa que você queria conversar com ela, você ia conversar com ela em público, todo mundo ia ver, e aí a coisa era mais orgânica pra todo mundo, e meio que, sabe, quem era mais jovem olhava como é que as coisas funcionavam e ia aprendendo na prática, entendeu? As pessoas iam sabendo qual era mais ou menos o seu lugar, o que cada coisa funcionava com cada um. E, sei lá, você ficava sabendo melhor, por exemplo, se você era um cara mais bonito, você chegava lá você ia ser melhor recebido e tudo mais, mas você ia ser o cara bonito, você ia sair com os caras não tão bonitos, o cara bonito, sei lá, chegava num grupo de mulheres, o cara bonito pegava a mais bonita, o grupo dele ficava com as não tão bonitas. Só como é que você ia saber se você é o cara mais bonito, o cara mais ou menos bonito, o cara meio feio? Na exposição você ia saber o seu lugar. Daí você ia descobrir o seu lugar cedo, né? Nossa, o meu aspecto de força aqui é na beleza. Outro não, o meu aspecto aqui eu sou um cara engraçado. Outro não, eu sou um cara que sei... eu tenho um papo muito cabeça. Isso aí ajuda bastante. Então tudo isso, meio que cada um tinha o seu lugar na cidade. Tinha o cara que era bonito, tinha um cara que tinha o papo cabeça, tinha o cara que era engraçado, entendeu? E enfim, cada um ia pegando o seu lugar ali, olha só, eu tenho meu valor.
Eu não preciso ser necessariamente mais bonito ou mais forte. Eu posso ser o mais engraçado, eu posso ser o cara mais intelectual, ou eu posso não ser o mais nada, eu posso simplesmente naquele grupo. E aquela coisa que tem, né? Assim, em um grupo pequeno de 3, 4 caras, que são seus amigos, vai ter um que é mais isso, outro que é mais aquilo, mas alguma coisa a mais você vai ser. É muito difícil você estar andando num grupo e você ser menos que todo mundo. Porque se isso acontecer, meio que você vai ser expurgado do grupo, sabe? Tipo, você não vai se sustentar naquele grupo. Então, um grupo saudável, tem um cara que ele se garante numa coisa, o outro se garante na outra, mas eles se dão aquele suporte, né? A famosa coligação, né, dos leões, né? Nossa, que papo de coach. Mas assim, se você pega a história dos leões jovens, quando eles vão sair, quando eles são expulsos, né, do grupo, esqueci o nome do grupo dos leões, que eles têm o grupo deles, né, o bando, eu acho, quando os jovens, eles são expulsos do bando para formar o próprio bando deles. Enquanto eles não formam, eles pegam eles e os irmãos deles, que são os leões adolescentes, e eles ficam algum tempo caçando sozinhos entre si, assim, tipo, se ajudando. Tipo, só tem homem ali, só tem macho jovem, e eles vão caçando e ganhando força, potência, até ficar adulto e daí conseguir bater de frente com os outros bandos e roubar a fêmea deles, basicamente. E, enfim, comparação de... enfim, mas, enfim, aí isso daí, antigamente, a gente não era muito diferente disso, né? Só que, assim, cada um tinha o seu papel, né? Um era mais bonito, o outro era... enfim, já entenderam. Mas aí, com as redes sociais, meio que ficou todo mundo atomizado. Não existe mais aquela ideia de grupo. Existe, mas se você parar pra pensar bem, você não precisa mais sair para as coisas acontecerem. Mas e aí que entra outro ponto também. Você sai de casa e vai para os lugares, você vê que tá tudo meio fantasma, você vê que tá tudo meio parado. Porque se você parar para pensar bem, não tem mais necessidade de você se expor. Publicamente. Você consegue chegar em alguém por DM, e se a pessoa não te der moral, aquilo não foi público, você sente menos dor e termina por ali. E se a pessoa der moral, você consegue marcar com a pessoa tudo numa DM, sem ninguém mais ficar sabendo, e fica tudo mais escondido. Isso a curto prazo é muito bom, principalmente para as duas pessoas que estão conversando, que querem mais sigilo, né? Mas se você parar para pensar bem, para a sociedade como um todo, isso é muito ruim, porque meio que as pessoas não aprendem vendo, entendeu? Porque antigamente você ia numa festa, sei lá, você ia numa festa com 13 anos, você ia ver um cara de 20 anos tentando pegar uma guria de 18, de 17, você ia ver como é que funciona, você ia ver o que o cara tá fazendo. Você não ia ver tudo, mas você ia saber mais ou menos como é que funciona. Você ia prestar atenção. Você conseguia ir para uma festa, prestar atenção e aprender vendo o que as pessoas um pouco mais velhas faziam. Hoje isso não existe tanto. Tipo, muita coisa que eu aprendi simplesmente emulando o comportamento que um primo mais velho meu tinha. Mas essa geração não tem mais isso. Eu tenho um primo mais novo que ele não aprendeu nada comigo, entendeu? As coisas que ele aprendeu, né, provavelmente foi na internet, não sei. Eu não sei, entende? É isso que eu quero falar. Eu ainda sou de uma época que, por exemplo, eu não tinha internet. Então, quando eu precisava aprender alguma coisa, eu tinha que recorrer a um primo mais velho para pegar alguma informação, alguma coisa assim.
E essa coisa tornava um vínculo mais forte. Então eu tenho um vínculo mais com esse primo mais velho, muito mais forte do que o meu primo mais novo tem comigo. Porque hoje é tudo atomizado, você aprende as coisas pela internet, você não aprende vendo um parente, um colega mais velho fazendo as coisas. As interações não são mais presenciais, elas são por DM, então tipo, você fica muito à mercê de, cara, isso tá certo ou tá errado? Eu fiz certo ou fiz errado? Fica mais difícil você saber os códigos de conduta corretos ou não, porque meio que as regras de etiqueta da sociedade elas foram se dissolvendo, as redes sociais foram gradativamente dissolvendo isso, porque se você parar para pensar bem, as pessoas precisavam sair de casa para se conhecer e conversar. Aí do nada você consegue trocar ideia com um monte de gente dentro de casa. E isso começa a ficar assim, tipo, tá aquilo lá, deixa assim. No começo foi um oasis, porque, sei lá, era como se tivesse um cheat, tipo, era um código de trapaça, sabe? Tipo, tinha uma guria, você não conseguia conversar com ela pessoalmente, aí você chegava nela na DM e ela respondia, porque naquela época, por mais que fosse mais... fosse uma tecnologia mais rústica, então as pessoas ainda não estavam, elas estavam descobrindo o que era aquilo lá, entende? Então, sabe, do nada você tinha acesso a uma garota muito bonita que você só ia ter, que você nem ia conseguir ter acesso direito pessoalmente, porque, sei lá, ela ia estar rodeada de gente, sabe, e tudo mais, mas na internet... Pô, você tinha acesso a ela, você conseguia mandar uma mensagem e ela ia ver, porque ela ia estar lá na casa dela, e as chances dela responder iam ser maiores. E muito cara se deu bem nessa fase, que as coisas ainda estavam se consolidando, só que elas se consolidaram. E as pessoas que elas eram famosas fora da internet, que seriam famosas, populares fora da internet, começaram a ficar famosas dentro da internet. E a internet virou o novo lugar onde, sabe, você vai chegar em alguém na internet, vai mandar um direct, você vai ser só mais um no meio de 40 pessoas fazendo isso. E a pessoa não vai te responder. E a coisa virou tanto que parece que hoje, se você faz isso pessoalmente a pessoa, ela não tem ninguém, entende? Não tem ninguém... chegando a ninguém pessoalmente. Então se você faz isso, você no mínimo vai ser diferente. Mas, é claro, desconsiderando todo o problema de socialização que tem nos dias de hoje, a cultura, as leis, mas mesmo assim, tirando essa paranoia, vai ser uma coisa diferente. Mas, é loucura pensar nisso, mas não era isso que eu queria pensar. Tinha uma conclusão que eu ia tirar de tudo isso e essa conclusão simplesmente fugiu da minha cabeça agora. Mas tinha alguma coisa, alguma ideia que eu tava remoendo na minha cabeça, mas que simplesmente foi embora. Não sei. Alguma coisa. Não lembro agora mesmo, cara. Nossa senhora, meu Deus do céu. Mais de uma hora de podcast também. Mas enfim, assim. Hoje o pessoalmente é o novo chamar no direct alguém, sei lá, em 2009, entende? Mas de qualquer forma, eu acho que o que mais afeta, o que mais é estranho é justamente esse espaço fantasma, porque parece que hoje hoje todos os passos de socialização eles estão meio fantasma, sabe? Tipo, as pessoas elas vão para os lugares quando elas precisam ir, tipo, cara, você tem um trabalho, você precisa ir lá, estar fisicamente lá. Então,
quando as pessoas estão no horário comercial delas, elas estão exercendo as suas respectivas funções. Só que depois, quando chega um final de semana, alguma coisa assim, parece que todos os lugares ficam meio que mortos, sabe? Tipo, sabe aquelas cenas de que eles pegam um desenho antigo, mas eles só mostram o lugar? O Bob Esponja, ele tem muito isso, cara. Tem muito cenário do Bob Esponja que você pega só o cenário, sem nenhum personagem, e aquilo bate muito diferente, cara. Não parece um desenho infantil. Eu não sei. Cara, mas enfim. Tipo, sabe, pega um Bob Esponja. O Bob Esponja. Só o cenário, sem nenhum personagem. Cara, é meio essa vibe que toda, sei lá, cara, que todo lugar ele parece que transmite. Um lugar, às vezes, que você nem conhece tanto, ele já transmite isso, sabe? Vamos pensar aqui. Não, ele não transmite, porque assim, quando é um lugar novo, se você chega num lugar novo e não tem ninguém, você pensa, o lugar de certo ele já é assim, parado desse jeito mesmo, né? Mas, assim, todo lugar que eu fui, por exemplo, usando como exemplo as cidades que de fato eu conheço há anos, né? Tipo, eu passo na praça de uma cidade que a minha família mora hoje e, cara, parece, tipo, é uma sensação muito de ver uma paisagem do Bob Esponja sem nenhum personagem. Tipo, cara, o que tá acontecendo? Foi todo mundo embora, entendeu? E eu acho que parte disso é porque hoje você não precisa mais... A vida ela não acontece mais no plano físico, ela acontece digitalmente, entendeu? As pessoas combinam tudo pelo digital, e daí de vez em quando surge uma bomba de socialização em algum lugar, mas as pessoas combinaram aquilo tudo online, entende? Não é que nem antigamente que as coisas elas eram combinadas pessoalmente e tudo tinha mais movimento, e por ter tudo mais movimento era mais fácil novas pessoas se entrosarem, tipo, ou talvez não, talvez seja uma idealização minha. De novo, é aquela história, né? Às vezes é só sei lá, eu só tô projetando, porque quando você é mais jovem também, sei lá, é mais fácil fazer amizades quando você é mais jovem. E quando você vai ficando mais velho, vai ficando um pouco mais engessado. Mas eu acho que são as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Tem esse aspecto da idade, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem essa questão de antigamente as coisas aconteciam e você via elas acontecendo, as interações sociais. Você podia nem estar no meio dessas interações, mas elas aconteciam ao redor de você de forma palpável. E hoje elas acontecem muitas online. Ou aconteciam também, né? Talvez as pessoas comecem a se cansar disso e voltem a fazer coisas de forma mais presencial. Talvez as pessoas comecem a ficar tão alienadas por causa das redes sociais que elas pensam, cara, eu vou pro mundo, não sei. Enfim, eu vou deixar essa reflexão em aberto, porque já faz mais de 1 hora, eu sei que eu abri um monte de tópico e não fechei nenhum, mas é isso, é um podcastzinho de domingo e é isso aí. Esse aqui é daqueles que é pra botar e ficar ouvindo e demorar algum tempo pra terminar de ouvir. Mas é isso. Então até a próxima. Até a próxima.